Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário do setor de papel. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2019, é um fundo de base 100, hectárea gestora, ele é de títulos e valores mobiliários e é um fundo que é negociado com altíssima liquidez. Ele está negociando em média quase 6 milhões por dia. Ele é para investidores geral, tem nota 4 de 5 no site e faz parte do IFIX com 2,12% e atualmente conta com mais de 22 milhões de cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está negociado a um PVP de 0,83, o que indica 17% de desconto. Então note, atualmente ele tem um patrimônio que vale 2 bilhões e 684 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões e 241 milhões. Então ele é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 121 e o mercado está aceitando pagar 100. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que já passa de 207 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, então atualmente 101,50, mínima de 97,25 e máxima de 127,94, tudo isso no último ano. Então esse fundo está orbitando ainda mais próximo do que as mínimas do que das máximas. Eu vou traçar aqui a linha dos R$120, né, que teoricamente seria o atual VP do fundo. E o que a gente consegue observar? Eu tenho sempre tentado trazer esse racional quando eu estou falando sobre fundos de papel atualmente. Então esse fundo ele é lançado lá no mês 7 de 2019, antes da situação pandêmica. Ele vem a mercado a R$100, e aí rapidamente, que ele pega ali o final de 2019, esse fundo começa a atingir 140, 150, R$172. E olha o quanto esse fundo foi negociado acima do seu VP. Depois da situação pandêmica, olha o quanto tempo esse fundo foi negociado acima do seu VP. E durante raros momentos, esse fundo está sendo negociado, agora atualmente também, abaixo do VP. Então fique atento em relação a isso aqui, porque eu vou continuar falando aqui. Então note, o fundo atinge esse pico de 170, 140, durante a situação pandêmica ele volta a 92, novamente ele vem numa crescente aqui, ó, atingindo novamente ali, ó, 140, 150, R$160. E se você olhar no gráfico, a gente vai ver o próximo gráfico, você vai ver que isso aqui, coincidentemente, são momentos em que o fundo paga altos valores de dividendo. O mercado, né, a maioria, ele é imediatista e rentista, são caçadores de dividendos. Então vão em busca de dividendos temporários. Sendo que, na minha humilde opinião, você deve montar posição no ativo e levá-lo para o longo prazo. Por quê? As pessoas começam a comprar caro, o fundo diminui os seus dividendos por algum motivo, ou passa por uma crise de credibilidade, as pessoas falando mal, mesmo que, na minha opinião, não tenha mudado nada do fundo, e aí as pessoas começam a vender no prejuízo, porque elas compram a 150, vende a 130. Depois, o fundo começa a pagar melhor de novo, compra a 130, vende a 100. Daqui a pouco, compra a 100, vende aqui a 90. Então é complicado. O fundo continuou com a tendência de queda. Nesse momento, os fundos de papel vinham caindo. Começaram muitos fundos de papel a orbitar o seu VP, o que aconteceu com esse fundo. E em abril, eu chamo o evento da fofoquinha do HCTR. Uma grande... hoje ela é uma casa de research. Tem um dos profissionais mais renomados, que eu respeito muito. Mas os profissionais dessa casa de research, junto com alguns outros influenciadores aqui do YouTube, começaram a soltar vários vídeos atacando o HCTR. Eu aqui não defendo ninguém. Eu não sou defensor, nem puxa-saco de ninguém, não tô nem aí. Os pontos fortes e fracos de cada fundo, eu procuro sempre trazer, independentemente de eu ser cotista do fundo ou não. Mas, assim, olha, o HCTR é um dos fundos mais arriscados que a gente tem, junto com o Versalhes, com o RPR, só que ele nunca deixou de ser arriscado. E aí, as conversas que saíram foi como se o fundo fosse falir, como se o fundo estivesse fazendo questões de corrupção, como se fossem coisas gravíssimas e não tinha nada a ver uma situação com a outra. Então o fundo sai aqui, ó, de R$120 e chega a atingir ali na época R$94 mais ou menos. Então esse momento aqui puxou tanto a HCTR quanto alguns outros fundos como Deva, Versalhes, todos os fundos acabaram sendo atingidos. Ele dá uma pequena recuperada, quase voltando a 120, mas
esse movimento atual do fundo, na minha humilde opinião, já tem mais a ver com o momento de mercado nosso. Se você observar, fundos como Canip, o RPR, chegaram a bater até abaixo do seu VP. Então eu vejo agora esse movimento de queda normalizado. Podem até vir aqui me cobrar. Se as coisas voltarem a subir a inflação, que eu acho que vai subir, e esse fundo aqui começar a entregar bons e gordos dividendos, eu mudo meu nome, se essa cotação aqui não voltar a subir para patamares igual ele tinha antes. Então, como as pessoas só olham para dividendos, elas se preocupam apenas com dividendos, e não analisam de uma forma um pouco mais, né, aprofundada, isso me chama atenção muito negativamente. Aqui, de novo, não é um fundo para amador, não é um fundo que você deve ter alta exposição nele, porque ele é um fundo de alto risco. Mas eu me posicionei sabendo que ele era de alto risco. Então, as coisas que foram faladas, da forma como foram faladas, então, enfim, tá? Procure ver vídeos aqui no canal, inclusive é o meu vídeo com maior visualização, que eu tentei explanar bem a respeito do HCTR na época que estavam batendo forte nele. Eu não fiz vídeo de defesa, eu apenas fiz um vídeo mostrando e provando por A mais B que o fundo não mudou os seus fundamentos. Então não tinha para mim lógica das pessoas ficarem falando tão mal quando eles estavam falando, né? Vamos à frente aí. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês ajuda muito no crescimento do canal. Nós temos sempre metas, mas essas metas são irrelevantes. Se chegar bem, se não chegar, não tem problema, tá? Mas se vocês quiserem nos ajudar, estamos tentando chegar a 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. Compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos também um clube de membros. Se você gosta do nosso canal e quer nos apoiar financeiramente, torne-se membro. É a partir de 10 centavos por dia. Acho que é um valor simbólico que não vai apertar você, R$ 2,99 por mês. Então, se quiser nos ajudar, isso ajuda demais o canal. Se inscrever nem tanto, mas se quiser se tornar membro, isso vai fazer enorme diferença pra gente. Obrigado aos últimos membros, o Luiz Rafael, que renovou o clube de membros, o André Gaudêncio, que é membro novo, e o Fabrício aí também, que é membro. Se você é membro e ainda não participa do grupo do Telegram e quiser participar, me manda uma mensagem aí que eu mando o link pra vocês aí. Obrigado de coração vocês que colaboram com o canal. Nós também estamos tentando tirar uma certificação. Eu me enrolei no meio do ano, não consegui. Vamos ver se agora, no fim de ano, eu tenho um recesso lá do trabalho onde eu exerço minhas atividades, né? Eu sou servidor público. Eu vou ver se eu consigo tirar essa certificação no final do ano. Com essa certificação a gente se torna um profissional. Quer nos ajudar? Faça uma doação para o Pix aí de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Agradeço a todos vocês que colaboram. Nesse gráfico a gente vê as entregas do fundo. Então a gente vê o seguinte, ó, 2019, o fundo sempre entregou ali acima de R$1, entregando por vezes a 1,50. Note que quando o fundo é lançado, ele começa a disparar, lembra? Então esse fundo aqui, ó, 2020, começa a entregar ali, ó, próximo, ó, 1,50, tá vendo? Durante alguns meses ele entregou R$1, mas vários meses ele entregou 1,50, 2, até 2,50. Então nesse momento aqui, esse fundo era badalado, era o melhor gestor, era um gestor incrível, era um gestor que pegava os recursos e alocava rápido. Meu Deus, como eles são bons. E do nada, durante esse ano aqui, o fundo passa a ser um dos piores fundos. Eu não entendo isso. Como o fundo não manteve essa entrega agressiva, só que essa entrega agressiva aqui, ó, ele surfou uma distorção que houve na época com o IGPM. Então, ó, 2,50, mais ou menos 2,20, R$2, 1,50 para 1,60. E ele ficou meio que lateralizado nesse patamar aqui, ó, entre 1,50 e 1,60. Apesar desse gráfico grande aqui, ó, foram duas entregas de 1,60 que houve em janeiro e fevereiro, tá? Mas depois a gente vê que o fundo teve uma certa queda, mas normal. Por quê? Isso é um ativo de renda variável. Então essa renda que ele entrega, ela está propícia a ter oscilações, até porque a inflação não é um valor fixo. Ela oscila mês a mês. E como esse fundo é indexado à inflação, ele vai entregar de acordo com a oscilação da inflação. Então, ele estava no patamar de mais ou menos 1,50 e agora ele está no patamar de mais ou menos 1,10. Ele já passou por 13 subscrições, na verdade 12, e essa última subscrição, junto com aquela polêmica lá, essas duas coisas caíram como bomba. Como assim, Amu? Esse fundo sequer tinha terminado essa 12ª subscrição, ele nem tinha terminado essa subscrição e já tinha anunciado uma nova subscrição. Então isso aqui chamou a atenção com o mercado ficou bem chateado. E isso que meio que, entre aspas, né, queimou o filme da gestora naquela época. Até hoje, eles não cancelaram essa subscrição, não falaram que ela vai ter, que ela não vai ter, e o pessoal não sabe o que vai acontecer, né?
pelas regras da CVM, se não acabou, já deve estar na iminência deles terem que tomar alguma decisão. E aí, tendo em vista que o fundo está tão depreciado, eu não acho que eles vão conseguir fazer uma subscrição nas atuais conjunturas, né? Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo e aquilo que eu falei, ó, 1,60, 1,40, 1,75, 1,77, 1,50, 1,25 e os 3 últimos anúncios, R$ 1,10. Então, dia 8/11, ele pagou no mês passado, no dia 16 de novembro, a R$ 1,10. Na época, a cotação R$ 102,75, o que dava um yield de 1,07. Como atualmente a cotação está um pouquinho mais baixa, apesar dele ter caído muito e ter dado uma respirada, agora está dando 1,08. E o fundo vem no ano com incríveis quase 17% de dividend yield acumulado. O que, na minha opinião, é um baita dividendo. Eu como cotista, estou totalmente satisfeito aí. O fato de eu ser cotista não significa que você deva comprá-lo. Não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo. O Iridium detém 2,5% das cotas do fundo, o Becri com quase 1%, BBFO com 0,60%. A gente vê também o Kizu, o Irim, ITIP e diversos outros institucionais com posição no fundo aí também. Antes da gente continuar vendo mais informações a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, por favor, nós temos um canal secundário, o canal Amo Dicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. É muito difícil a gente chegar nesse número até o final do ano, mas quem sabe com a ajuda de vocês a gente possa conseguir esse presente de Natal, Ano Novo, né? Então se quiser nos ajudar, vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Dá essa moral, mesmo que o canal não seja do seu interesse. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Os nossos canais, Amo Dicas, Amo Fiagro, Amo Invest, estão presentes em outras plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Vá lá nessas plataformas e nos siga, comente, se inscreva. Já estou tendo vários e vários questionamentos, né, perguntas, dúvidas, nessas outras plataformas. Mesmo que não tenha dúvida, vai lá e fala, olha, Amu, vim aqui pelo canal Amu Invest, pelo canal Amu Fiagro. Dá essa força pra gente nessas outras plataformas. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, hein? Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vem falar, olha, no dia 8 de novembro, o fundo anunciou o dividend yield de 0,90, em relação à cota patrimonial de 1,09, o anúncio aí de 1,10. O resultado do período é explicado majoritariamente pela variação do IPCA de agosto, ó, menos 0,36 e setembro, menos 0,29. E devido à cláusula de proteção contra a deflação em 100% das opções da carteira. A correção monetária e o saldo se limitou a zero. O valor apresentado na linha de correção monetária na DRE é explicado pelo CRIB Week, o qual temos correção monetária explicada até a data de aniversário pela variação do IPCA do mês anterior. Neste mês, pela variação de setembro, ó, menos 0,29, e após a data de aniversário, pela a variação do IPCA vigente. Nesse caso, de outubro, 0,59 positivo. Então, o que acontece? Ó? Provavelmente, nesse dividendo que eles vão anunciar, eu acredito que eles consigam manter pelo menos os 1,10 ou talvez até já aumentar um pouquinho o dividendo. Alguns fundos que já anunciaram nesse mês não mantiveram o dividendo. Não caíram o dividendo mais, pelo menos igualaram. Então eu acredito que, se não vier agora em dezembro, para janeiro já deve surtir um resultado positivo no fundo, ou na maioria dos fundos de papel, e voltar a começar a entregar dividendos maiores aí, porque já está tendo inflação positiva, né? Aí ele fala, ó, nesse mês foi utilizada parte da reserva de resultado com o objetivo de manter a distribuição igual ao mês anterior. Após o período de 3 meses consecutivos de deflação, outubro teve inflação positiva de 0,59. Essa variação impactará principalmente a distribuição de dezembro, dado que 15 dias úteis do mês do ano, a correção monetária será influenciada pela variação de outubro. Os demais 8 dias do mês terão influência da variação de novembro. A qual projeção até o momento também é de IPCA positivo de 0,45. Aqui ele fala sobre as compras e vendas, né? Geralmente eu não trato sobre isso. Aqui ele fala que teve vencimentos antecipados de algumas operações e multa por pré-pagamento por antecipações, né? E aqui ele fala os fundos imobiliários que pagaram lá, ó. Os dividendos referem-se HC, HG, pagou quase 1.971.000, o RBHY pagou 652.000 e o HREC pagou 159.000. Mais à frente no relatório, a gente vai ver que ele tem diversos fundos imobiliários, mas que nem todos estão pagando para o fundo, tá? Vamos à frente aí. Continuando aqui, é uma novidade que a gestão está trazendo, eu achei muito interessante isso, para que os investidores não vejam apenas um ticker subindo e descendo, não olhe apenas oscilações e sim comece a entender em que é que o fundo investe.
Então ele fala, ó, Brasil Parks, visitas do gestor. A gestão começa a visitar ativos no relatório anterior, no vídeo anterior que eu trouxe para vocês. Era lá em Gramado, um negócio lindo, lindo, sabe, top demais. E agora ele está mostrando outras estruturas que eles visitaram. Ó, Brasil Parks, é a empresa do grupo Gramado Parks, voltada para o desenvolvimento de parques de diversão em roda gigante. Atualmente possui em funcionamento 2 parques em Gramado, o Snowland e o Aquamotion, e 2 rodas gigantes Upstar, uma no Rio de Janeiro e outra em Foz do Iguaçu. O Snowland, inaugurado em outubro de 2013, o Aquamotion, inaugurado em junho de 2021. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aí e dá uma olhada com atenção aqui sobre esses detalhes deles aí. Eles falam aqui, ó, Yup é a marca criada para as rodas gigantes com foco em pontos turísticos. E ele fala sobre valores de ingresso. Eles tentam mostrar que é algo lucrativo. Não é uma coisa que eles estão, como até alegaram, tá? Quando do momento das fofoquinhas lá, dizendo que estava tendo corrupção, lavagem de dinheiro, sumindo dinheiro e tal. Várias acusações bem graves e infundadas, na minha humilde opinião. Continuando aqui, a gente vê imagens. Quando você compra uma cota do hectare, do HCTR, você está financiando esse tipo aqui, ó, de parque, ó. Essas atividades. Existe a estrutura. Você está financiando e ajudando nesse tipo de situação. Você passa a ser sócio, de uma certa forma, dessas operações aí, ó. Porque eles captam dinheiro e, com certeza, é dado como garantia, né? Então, imagina que o Brasil, que a gente não tem neve, você pode participar aí de uma pista de neve, né? Então, o fundo está financiando essas estruturas aí, ligadas a lazer, né? Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o DRE do fundo. O fundo cobra de taxas de administração e gestão aí, ó, 0,21, administração, controladoria e custódia, mais 0,99 de gestão. E é isso aqui eu falo em todo vídeo, todo fundo, toda gestora que faz isso. Essa performance deles, eu sei que é pesada a palavra, mas na minha opinião é abusiva, é algo pesado, é algo ruim. Se algum dia alguém me explicar isso, eu posso mudar minha opinião. Mas atualmente, você pensar que 10% de taxa de performance do que ceder 100% do CDI, para mim isso aqui não é justo. Não vejo lógico. Por quê, Amu? Vejamos. Pega o seu dinheiro e coloca no Tesouro Selic. Você não bate o CDI, beleza, mas você não tem risco nenhum. Então eu não vejo vantagem você bater o CDI, 100% do CDI. A performance, na minha opinião, tinha que ser por algo acima do CDI. Nem que seja ali 105% do CDI, 110% do CDI, ou CDI mais 1, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, para mim, isso aqui é uma judiação com o cotista e todo e qualquer fundo. Ó, eu sou o cotista desse fundo, mas isso é uma parte que me chateia. Não ache que porque eu sou cotista, eu fico passando pano, né? Ou relevando situações que eu vejo como sendo algo ruim. Em outubro, então, vamos calcular essas taxas aqui, né? Em outubro, o fundo receitou 18 milhões, sendo que 17 milhões foram dos CRIs. Desses 17 milhões, 16 milhões foi propriamente juros. Olha o que era antes, tá? Só para você entender o quanto que o fundo está sofrendo. Antes, ele receitava lá, ó, 18 milhões mais 29 milhões, ó. 16 milhões mais 16 milhões. Então, atualmente, ele estagnou nesses 16 milhões aqui, ó. E não está tendo mais receitas extras. Então, isso impacta no que ele pode distribuir. Então, a correção monetária que chegou a reduzir provavelmente para suas mínimas de 87 mil. O prêmio aí por provavelmente pagar antecipado, 295 mil. E o fundo não vem fazendo giro do seu portfólio já há um bom tempo, né? Dos CRIs. Fundos imobiliários também da sua carteira aí geraram 1 milhão e 700 de dividendo. E ele girou parte do portfólio aí com prejuízo, ó, 345 mil. E outras receitas, provavelmente de dinheiro parado em caixa aí, 370 mil. Então o fundo teve como receitas totais 18 milhões e teve como despesas 1 milhão e 700 mil. Menos mal que ele não está conseguindo oferir performance. Então vamos ver o que essas duas despesas aqui, ó. Eu vou até somar tudo, eu vou desconsiderar esses 30 mil, que não é irrelevante. Vamos ver o que esses 1 milhão e 700 está representando frente aos 18 milhões. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa aí para gestão aí. Então vamos calcular aí. 1,777 vezes 100 dividido por 18,877. Então, em outubro, as despesas do fundo estão representando ali 9,41%, abaixo dos 15 ali que eu reputo ser saudável e aceitável. Então, menos mal, né? Ponto positivo aí. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a carteira do fundo, né, sua estruturação. Ele tem ali 74%, quase 75% alocado em CRIs, 22% em FIIs e 3% alocado em caixa.
Em termos de subordinação, 56% da carteira tem cota sênior, ou seja, hoje eu não vou explicar com detalhes sobre isso, mas saiba que significa que é mais segura. Quase que 30% do portfólio é um pouco mais arriscado, que são cotas subordinadas. Ele vai ter mais 11% único e 3% mezanino, que são cotas intermediárias, e esse único não necessariamente significa que seja mais seguro. Ele tem ali 90% do portfólio indexado a IPCA, ele tem um percentual ali de 6% a IGPM, e hoje ele tem 2% a CDI. A taxa média da carteira já está inflação mais 10%. Hoje, 72% do portfólio está 100% acabado e ele tem ali o restante do portfólio com risco de obra, mas tem até que um certo nível até interessante de obras aí. A taxa de venda do seu portfólio ali, 37% do portfólio está 100% vendido e ele vai ter ali um percentual de mais ou menos 40 e poucos por cento, pelo menos metade vendido. O restante do portfólio está ali maturando, né, as vendas. Hoje a gente vê que é um fundo com, acredito eu, com posição no Brasil inteiro. Ele tem exposição a todo o território nacional. Isso aqui para mim é bem interessante, eu vejo com bons olhos. E aí a gente vê o seguinte, na carteira de FIIs, o XBXO dentro dos FIIs está representando quase 40% dos FIIs. O Serra Verde mais 30%. E aí ó, o HCHG que paga, o RBHY que paga, o HCST também não paga, o IC loteamento não paga, o HREC paga. Então a gente vê hoje que um percentual alto dos FIIs não está gerando receita para o fundo. Então isso impacta aqui também nos resultados dele. Volta e meia o Serra Verde dá algum pagamento, mas já faz alguns meses que ele não paga. Além disso, quais os segmentos que o fundo atua? Corporativo, 46%. Multipropriedade, 15%. Loteamento, 12%. Shopping, 9%. Quase 10%, né? Parques e tal. Então a gente vê que o setor que seria mais arriscado do fundo de multipropriedade está ali representando 15% aí do portfólio do fundo. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a carteira do fundo, né? Então a gente vê o seguinte, ó. Circuito de compras, ele tem dois CRIs do circuito de compras, que representam ali quase que 7% do portfólio. Ele vai ter ali, ó, Brasil Parques, esses dois juntos ali, que representam um percentual de 5 ponto alguma coisa. Esses CRIs aqui, ó, são CRIs pulverizados. Então a gente vê o seguinte, ó, são diversos devedores e a gente não vê alta concentração de devedores. Então, são 3 páginas e eu trouxe aqui apenas a primeira página de 3, né? Vamos à frente para a gente continuar vendo aqui a respeito da carteira do fundo. Aqui eu vejo o resto da carteira do fundo, ó, o resto do 3/3 e cada vez mais diminuindo o percentual do PL que cada um desses devedores representa. Na parte de devedores aí pulverizados, eu não vejo muito problema não, porque aparentemente não tem ninguém com alta exposição. Agora, nos CRIs corporativos, ó, esse Hope, por exemplo, tem alta concentração do fundo aí. Então esse Hope hoje está representando mais de 13%, 14% do fundo. Então isso aqui é um risco hoje que eu vejo com maus olhos. E assim, como ele tem 2 tranches distintas, eles sequer precisam se desfazer e de reduzir isso para 10%. Então, mas tem que ter atenção porque se esse Hope der algum problema aí, pode impactar em 14% o portfólio do fundo, as receitas do fundo. Então hoje é um ponto de atenção que o fundo tem que ter. Esse One Holding aí, ó, tá representando ali 8%, não é algo extremamente excessivo, né? Esse GPKI tá representando também uns 8%, mais ou menos, né? Enfim, então aqui a gente vê todo o portfólio do fundo e as suas concentrações, o que na minha humilde opinião, exceto esse Hope aí, o restante está dentro do limite até aceitável. Por fim, a gente vê aqui o que cada um dos fundos imobiliários representa no portfólio total. Então lá a gente viu o que era dentro da carteira de FIIs e aqui é dentro da carteira total. Então o XBXO representa 8% da carteira, lembrando que ele investe também por meio dos CRIs do XBXO. Ele tem mais 6% ali no Serra Verde, 3% no HCHG e aí as demais posições que ele tem no portfólio do fundo aí. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Almo Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. E vá lá nesse canal, mesmo que não seja do seu interesse,
Agradeço a todos vocês que colaboram. Os nossos canais estão em outras plataformas. Então a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro estão no Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu tô tendo vários comentários já nessas outras plataformas. Então agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Então, vim pelo canal a Muinvest, a Mudicas, a Mufiagro, comenta lá para nós. Muito, muito obrigado. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilhe e diz para nós. E aí? Você tem HCTR no seu portfólio? Você vendeu HCTR desesperadamente? Você acha o HCTR um fundo ruim? Então comenta para nós a sua impressão a respeito desse fundo. Seu comentário é muito importante aí para nós. Sou cotista do fundo na minha carteira pública e na privada. Contudo, o que eu tento mostrar no meu vídeo aqui também na carteira pública é que você faça gestão de risco. Esse fundo aqui representa 4% do meu portfólio total, ou vai representar. E eu estou satisfeito com essa exposição. Por quê? Primeiro, eu não vejo esse fundo tendo um problema gravíssimo. Mas se vamos supor que 20% do fundo dê problema, na minha carteira vai representar, se 20% der problema, apenas 0,8%. Então, por eu fazer gestão de risco, se der algum problema grave nesse fundo, no meu portfólio total vai impactar muito pouco. Por quê? Eu não sou um caçador de dividendo, eu não estou afim de receber os melhores dividendos. Sim, eu tenho uma carteira agressiva, mas eu também contrabalanceio com outros ativos. E aí tento colocar ativos de risco, ativos de médio risco, de baixo risco, e estou satisfeito da forma como eu coloco. Então eu tento mostrar o meu racional de forma diversificada para que eu não fique exposto a um único ativo e a um único risco, né? Enfim, sou cotista, mas entendo que é um dos fundos muito, muito arriscados. Caso você pense em ter esse ativo, sugiro que você não tenha alta exposição dele no seu portfólio. O fato de eu ter esse ativo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Vamos ver se a gente chega até o final do ano e ganha esse presente de Natal no Novo. Se não chegar, não tem problema. Agora, se você quiser nos ajudar como membro, isso ajuda demais. O valor é simbólico, 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que não aperta vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Se vocês quiserem também ajudar a tirar a certificação ou fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!